Se a palavra do Senhor não for a verdade, nada faz, nada causa, nada muda. Se não for a palavra do Senhor que trabalha em nossos corações, de nada vale, porque só ela traz vida, só ela traz restauração, só ela traz salvação, e é a palavra de Deus que nos põe de pé como soldados de Cristo. Louvado seja Deus. E assim fala a palavra do Senhor com todos nós. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Amém, igreja? Glórias a Deus. Homilética, hermenêutica, exegese, ou seja, interpretar verdadeiramente a palavra de Deus, porque o significado que importa é o que o autor Deus deu para as suas palavras, não que o homem tem conjecturado e dado para as palavras de Deus. E eu começo dizendo que Eliú não era amigo de Jó, que Eliú não era profeta de Deus, que Eliú não intercedeu a favor de Jó em relação aos propósitos de Deus. Eu começo a falar que em vez de amigo, que em vez de consolador, Eliú é um acusador. E as palavras, os textos que serão revelados, dirão e corroborarão para essa verdade. Mas eu tenho que voltar lá no capítulo 1. Por quê? Do capítulo 32 ao final do capítulo 37, existem dois personagens envolvidos em um contexto. Um que está de pé, achando que é dono da sabedoria, achando que é dono da ciência, achando que sabe de todas as coisas, este Eliú. Enquanto Jó está com a sua cabeça raspada, com o seu manto rasgado, com a sua cabeça coberta de cinzas e prostrado diante das suas aflições e de todas as acusações que lhe estão sendo feitas. Quem aqui nunca sofreu uma acusação, levante a mão. Quem aqui nunca sofreu uma crítica, levante a mão. Quem aqui nunca foi apontado, levante a mão. Mas quem nunca acusou? Quem nunca apontou? Quem nunca falou mal de A ou de B? É muito fácil julgar aquele que está ao seu lado. Difícil é o irmão julgar o seu próprio interior, o seu próprio coração. Porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e é perverso. Quem o conhecerá? Nem sequer o seu coração você conhece. Piorou do seu irmão, porque quem conhece o som dos corações é o Deus de Israel. É o Deus que tudo vê e o Deus que tudo pode. E eis que havia na terra de Uz um homem chamado Jó, reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. E tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Era o homem mais rico do Oriente. Mas Deus prepara uma situação, um tribunal montado no céu e um tribunal montado na terra. Quem são os integrantes do tribunal montado no céu? O verdadeiro juiz, aquele que é santo, aquele que é justo,
aquele que é verdadeiro, o nosso Deus, o Deus desta igreja. Quem mais está nesse tribunal? Jesus Cristo. Irmão Wilson, mas essa escritura não diz isso. E eu vou então no livro de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No primeiro era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e no início ele estava com Deus. E eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo estava à direita de Deus, já intercedendo pela vida do ser humano pecador. E eis que mais um, o Espírito Santo de Deus. Mas como o Espírito Santo também estava lá, se esta palavra não revela? Cristo disse: eu vou, mas aquele que está lá eu vou mandar vir, porque não vos deixarei órfãos. Eis que o Consolador virá, e todos os dias, durante séculos dos séculos, acompanharão vocês. Então ele também estava no tribunal de Deus. E quem que se manifesta nesse tribunal? Satanás, o diabo, em latim, diabolus, em grego, diabolos, acusador, caluniador. E tem uma plateia, os filhos de Deus, creio eu que os anjos do Senhor. Só que o réu não está lá. O réu vai ser julgado à revelia, sem estar presente, sem sequer saber que há um julgamento sobre a sua vida. Mas aquele que é santo já dá um veredito antes desse tribunal começar. Aquele que é verdadeiro, aquele que intercede por essa igreja, já dá um veredito antes do julgamento começar. E lembro das palavras do saudoso Martinho Lutero: eis que o cão, eis que o diabo, eis que Satanás não passa de um cachorro na coleira de Deus, e só vai até onde Deus permite, só late para quem Deus permite, e só morde quem Deus permite. E eis que ele se apresenta, e Deus diz: de onde vem? De rodear a terra e de passear por ela. Tem visto o meu servo Jó? Reto, sincero, temente a Deus, e se desvia do mal. Em que situação estamos na presença do Senhor? Em que situação estamos sendo colocados neste exato momento diante do tribunal de Deus? A retidão em nossos corações, a integridade em nossos corações, temos nos desviado do mal e temos sido temente a Deus? Ou temos adorado a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, dando o menor dos tempos, dos dias e das horas e dos minutos de nossa vida para adorar o Criador? E eis que o diabo é sujo, eis que ele sabe como acusar. E 3 teses são levantadas diante desse tribunal. A primeira: ninguém ama a Deus mais do que as suas riquezas. Segunda: ninguém ama a Deus mais do que a sua família. Terceira: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E Deus é lindo porque tese por tese são derrubadas e o nome do nosso Deus é glorificado. Como assim, irmãos? Eis que pela mão dos Salbeus vem, e a primeira avalanche de dor, a primeira avalanche de sofrimento, a primeira avalanche de angústia é derrubado sobre uma torrente muito pesada sobre a vida desse homem. Salbeus, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos e muitos servos e servas, e só sobra um para trazer a boa nova. Por que não uma nova? Por que boa nova? Porque tudo que vem de Deus é bom.
Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está doendo, é porque Deus te ama. Está apertando, é porque Deus te ama. Está difícil, é porque Deus te ama. Mas como o nosso amado irmão Roberto disse, persevere e não desiste. E pelo fogo, a Bíblia fala que é o fogo de Deus, o fogo do céu, e desce. 7.000 ovelhas, servos e servas, são queimados e consumidos, e só um sobra para levar a boa nova. Mais uma torrente de dor sobre a vida dele. E creio eu que já devia estar doendo, mas ele não tem espaço nem para respirar e nem para descansar. Porque o diabo não cessa de perseguir o povo de Deus, o diabo não cessa de perseguir os servos de Deus. Então não pense que haverá descanso para a sua vida enquanto você estiver nessa terra. Porque a Bíblia diz que o diabo se levanta contra tudo que se chama por Deus. Você é servo de Deus? Você é filho de Deus? Então persevera. Então se põe de pé, então vista a armadura celestial, então combata o bom combate, termine a sua carreira e guarde a fé. Do que vale começar e desistir no meio. E eis que vem a terceira má notícia pela mão dos caldeus, que vão lá, 3.000 camelos, servos e servas. Só sobra um para levar a boa nova. E eis que o homem que está lá sendo esmagado pela mão do inimigo tem uma palavra de vitória, tem uma palavra de vida. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. A primeira tese de Satanás é derrubada pelas palavras de um homem, que nessa situação, Jesus não está lá, o Espírito Santo não está lá, não tem ninguém para consolá-lo. Aí vem a mais dura, sopra um vento do oriente e do deserto, e os filhos deles estão se banqueteando com as irmãs, e eis que o vento vem, derruba e mata a todos. Muitas pessoas acham que foi um velório só dos filhos de Jó. As pessoas esquecem de todos os servos e de todas as famílias dos servos que também foram consumidas por causa de um propósito de Deus em favor de um servo. E o diabo não para, pastores, porque no tribunal de Deus já está decidido. O diabo continua acusando, mas foi decidido. E nesse momento começa a ser instalado um tribunal na terra. Nesse momento, homens que se acham grandes, que se acham donos da sabedoria, começam a conjecturar algo. Começa pela primeira testemunha de defesa aos olhos de Jó. Porque no tribunal humano temos testemunhas de defesa e testemunhas de acusação. Jó sabia que era íntegro, Jó sabia que era sincero, que era reto, que se desviava do mal. Creio eu que ele falou: não tem ninguém na terra para me acusar, não tem ninguém na terra para me apontar. E o diabo chama a primeira testemunha de acusação, a esposa de Jó. Não é de defesa? A sua esposa não é a sua adjudadora, a que está com você para os momentos de dor, para os momentos de alegria, para a vida e para a morte. Então subentendem-se, quer ir lá com você até os finais dos tempos e dos dias. Que ela defenderá o marido e que o esposo defenderá a esposa até o fim, porque os dois são uma só carne. Quantos julgamentos dentro da sua própria casa, marido contra esposa, esposa contra esposo. Quantas acusações dentro da sua própria família.
Como é que vocês querem que Deus vos defenda? As palavras são duras, irmãos. João Batista era duro. Pedro, Jesus Cristo, Jesus, as suas palavras são duras. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus é compaixão. Jesus, as suas palavras são duras e estão indo todos embora. Vai também. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem compromisso com a palavra ninguém verá Deus. Se você não renunciar ao mundo, você não verá Deus. Aquele que não negar a si mesmo não é digno de me seguir. Como é que vocês querem entrar no céu?